Olá amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês? Sou o professor Everton e é o maior prazer estar novamente aqui com vocês em mais uma super videoaula. E hoje teremos mais essa aula, né pessoal, como sempre temos feito, levando a você o de melhor. Temos a mostrar aqui nessas ferramentas de alta performance, exibidas aqui então pela Auto Criativo. E na continuação então de nosso treinamento com o AutoCAD Mechanical, atingindo níveis básico, intermediário e avançado do software, vamos dar a sequência, né, nessa ambientação aqui desse programa, né, onde este domínio inicial o deixará mais confiante e bem entendedor de detalhes, como se diz, né, essenciais para os ajustes necessários a esta poderosa ferramenta de construção de desenhos mecânicos. Então pessoal, vamos abrir aqui o nosso arquivo da aula anterior, que é o modelo, um exemplo, né, da própria Autodesk, né, aqui do Mechanical, que é esse conjunto aqui de arquivo. Vamos dar um sim aqui, a gente só vai estar para ter aqui um ambiente aqui nessa tela e estar verificando detalhes aqui relacionados então a essa ambientação. Um detalhe que você pode perceber, pessoal, aqui ó, na minha tela, se você olhar um arquivo normal do AutoCAD, vamos criar um novo aqui, ó, clicar nessa aba aqui do mais, você vai perceber o seguinte, ó. Alguns detalhes você pode de repente nem perceber, mas veja que nesse momento, veja que o meu ícone que aparece aqui embaixo, olha, não aparece aqui no modo comum. Olha as minhas linhas de comando, como é que ela aparece aqui embaixo. Então a gente vai estar vendo parte juntamente com o desenho pronto dele aqui para até visualizar um pouco da movimentação aqui do CAD. E aqui já os detalhes mais então cruciais aqui para o nosso trabalho. Então vamos trabalhar aqui das duas formas para você poder estar comparando também aqui essas visualizações. Então assim, um ponto importante, embora eu vou estar aprofundando um pouco mais aqui no menu de aplicação, mas só para a gente poder estar mudando já essa cor aqui inicial, olha, porque para mim aqui tá legal, para você vai estar bom também, mas no caso do vídeo, pode ser que fique um pouco meio embaçado, né, meio escuro. Então você vem aqui em menu de aplicação, vamos aqui em opções, tá? Então só nesse primeiro momento aqui para poder já ficar claro aqui o nosso ambiente. Então dentro aqui do exibir, você vai ver que tem um esquema de cores, olha, elementos da janela e esquema de cores. Vamos colocar aqui o leve. Esse escuro, é claro que é mais agradável, né? Já é bem típico de vários programas atualmente, mas você pode estar então usando da forma leve para você poder ter uma outra aparência também aqui no trabalho. Então clicando aqui em leve, vamos clicar aqui em OK. Perceba que já melhorou aqui em cima, ó, essa visualização aqui dos comandos, tá ok? Só que aqui também eu quero mudar, olha, eu não quero apenas mudar aqui os ribbons, né, ou seja, as faixas de opções, eu quero mudar também que é esse ambiente aqui, para ter uma forma um pouco mais agradável. Novamente, menu de aplicação, opções, lembrando, você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas a ideia aqui desse início é você estar aos poucos, né, adentrando aqui aos detalhes aqui do Mechanical, clicando, ó, veja bem, ó, espaço de modelo 2D, então esse espaço aqui, veja, olha, isso aqui é um exemplo de como vai estar se mostrando os objetos da sua tela. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ó, plano de fundo uniforme, é como está aqui. E como existem vários elementos aqui que pode ser alterada a cor, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos mudar apenas esse inicial aqui, conforme for aparecendo outras necessidades, a gente vai estar fazendo então, o uso desse recurso. Então, inicialmente, você vier aqui novamente nesse plano de fundo uniforme, veja que ele tem uma coloração já default aqui do programa. Olha. Nesse ponto, se você clicar aqui, olha, restaurar cores clássicas, vamos clicar aqui que vai acontecer, olha. Aqui ele vai estar mudando todas essas cores para uma cor mais clássica aqui do AutoCAD. Só que nesse caso aqui vamos fazer diferente. Eu quero apenas esse item verificar como que eu volto ao normal uma vez estando alterado, né, modificado aqui o meu esquema. Então nessa cor, por exemplo, você pode escolher vários tipos de cores, inclusive escolher a sua própria. Olha. Dentro desse volume aqui é muita cor, pessoal. Então vamos para que você define aqui algo comum, vou pegar essa cor aqui, por exemplo, vou dar um OK. Nem vi que cor que era, meio marrom. Uma combinação aqui de cores. Se eu der aqui um aplicar e fechar, olha como que ele está ficando. Ah, não gostei. Vamos voltar lá, fazer uma nova modificação. Se eu colocar essa aqui, por exemplo, olha. Então veja que você pode estar definindo qualquer tipo de recurso aqui de cores, né? Aqui dentro do Mechanical também. Então assim, vamos supor que nesse caso, poxa, eu não lembro mais a codificação que estava anteriormente. E ele tem o detalhe aqui, ó, restaurar elemento atual. Esse restaurar o elemento atual, ele vai voltar como se fosse de fábrica. Ou seja, default. Então, se você clicar aqui nesse item e clicar aqui, ele vai voltar aquela combinação de cores. Olha. E é bem claro aqui nas explicações. Ó, se você pegar aqui o restaurar contexto atual, ele vai pegar todos esses itens que você tem alterado, por exemplo, e volta também aqui no default. Ou seja,
Esse item, ele restaura os elementos pontuais. Se você clicar no item, vai estar restaurando, né? Esse daqui, ele retorna cada item desse aqui ao ponto que você tenha alterado. Veja que cada item, a folha layout, projeção paralela 3D. Então perceba que ele tem as diferenças, olha. Tá? Então conforme a gente for avançando aqui no curso, ele vai estar alterando aqui alguns itens. Então, ou seja, esse contexto ele vai alterar todos esses itens que você tem modificado. Restaurar elemento atual é o elemento que você está agora atualmente marcando. Por exemplo, se fosse esse, é o marcador do AutoSnap 2D, certo? E restaurar todos os contextos, ele vai voltar todos os itens. Independente de você ter selecionado aqui o contexto ou elemento, ele vai estar voltando aqui ao normal. Agora, já esse botão aqui, ó, restaurar cores clássicas, ele restaura, né, somente os elementos. Olha o texto, a dica do texto, né, da interface do modelo 2D de volta para a configuração de cores clássicas do AutoCAD 2008, pessoal. Ou seja, lembra aquela tela preta, algumas cores bem sólidas, né? Ou seja, ele volta para aquele tipo de cor. Mas eu acho que é interessante você estar conhecendo recursos novos aqui do mecânico, né? Mas saiba então, que se você está acostumado com o AutoCAD um pouco mais antigo, se você voltar aqui, você vai ter então o visual, tá? Não somente aqui cores, tá? Nesse caso aqui, ele volta também até alguns ícones aqui, tá? Então nesse caso, vamos pegar aqui esse plano de fundo uniforme, vamos mudar aqui essa cor, só para ter essa mudança aqui inicial, mas é claro que a gente vai estar quando formos começar realmente aqui, ó, a criar o desenho, criar linhas, se tiver muito escuro ainda ou muito claro, a gente vai estar fazendo essa alteração, tá ok? Então inicialmente, eu mudei aqui por essa cor, já é um padrão que ele tem aqui, certo? Então fez a mudança, vamos aplicar e fechar. Percebe que não teve tanta diferença ainda, né? Vamos colocar um pouco mais claro ali, que eu acho que na verdade eu peguei outro item, né? Vamos pegar novamente plano de fundo uniforme, cor. Deixa eu entrar aqui na seleção de cor e pegar uma cor indexada. O que é a cor indexada? Já é uma cor pronta também aqui, olha. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa, vamos dar OK. E aplicar e fechar. Tá ok, melhorou um pouco. Depois a gente faz a mudança se estiver muito ruim aqui também. Vamos dar aqui um OK. Então veja que agora aqui eu consigo ter uma visão um pouco melhor, não tão escura. Mas aí a partir dela, o interessante seria se ele conseguisse dosar aqui alguns pontos, por exemplo, esse ícone aqui embaixo ficou preto, tá vendo? Olha. E talvez eu não esteja combinando muito aqui com essa cor. Se fosse um branco, talvez, né? Olha. Só temos de lembrar que cada opção que você vai estar alterando, nem tudo, né? Só vai estar naquele item do menu aplicações, opções. Nem tudo vai estar ali. Então assim, mas como eu vou saber o que tem lá, o que tem aqui, ou como tem que ser alterado? Se você vier, pessoal, em qualquer parte aqui da sua área de trabalho, olha, qualquer parte aqui, botão direito, eu tenho esse item, né, opções. Então veja que essas opções é a mesma opção que aparece naquela entrada do menu aplicação, olha. Então muitas vezes, pessoal, esse já é um grande ganho, né, que você tem aqui no software, através do botão direito aqui do seu mouse. Ou seja, é um atalho que você vai estar chegando para poder estar fazendo esse tipo de alteração, olha. Então você pode perceber que esse ícone UCS, esse aqui é o ícone UCS, ele não está presente na aba aqui de cores, tá vendo? Olha, ele não aparece aqui. A cada elemento que você clicar aqui, isso aqui são os elementos possíveis que você consegue estar fazendo a modificação. Então, para aquela mudança do UCS, vamos cancelar aqui e cancelar aqui. Então, lembrando, botão direito você acessa qualquer parte relacionada aqui aos atalhos do item que você clicou. Então, aqui aparece dessa forma, né, esse item. Se eu vier aqui em cima, ó, botão direito, qualquer botão, se ele não aparecer algo relacionado aqui a propriedades, porque não se aplica nenhuma propriedade a esse detalhe aqui específico. Perceba que ele ilumina, né? Olha só, fica meio amarelo. Então, quando você clica nele, ele fica selecionado. Olha, você pode estar fazendo, então, alguns tipos de ajustes. Olha. E falando, então, em cor, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, deixa eu clicar aqui com o botão direito nele, ó, que ele está selecionado, né? Olha, botão direito. Eu vou aqui em configurações do ícone do CS. E perceba que aqui eu tenho o item, propriedades. Então, se eu quero mudar aqui a cor dele, né? Botão direito, configurações do ícone de UCS. E vamos clicar aqui em propriedades. Dentro da propriedade, veja que ele já tem a cor mostrando para a gente aqui, como ele está se mostrando, olha. Então, a princípio, que eu quero alterar aqui nesse ícone, vamos aumentar um pouco aqui esse tamanho, vamos colocar aqui uns 70, você pode estar digitando ou clicando por aqui, digite e dá Enter, né, olha. Ele aumentou aqui um pouco, configurações, propriedades, manteve aqui o 70, ou você vai por essa aba aqui, deslizando, né, esse controle aqui.
Mas o detalhe que eu quero mexer aqui, então, por enquanto, é a cor. Então, a cor do ícone do espaço do modelo. Então, vamos clicar aqui e definir aqui um branco. Olha. Selecionar a cor e pegar aqui a cor indexada, que é o branco. Olha. 255, ok. Um ok aqui novamente. Beleza, já melhorou agora aqui, olha. Pessoal, e esses termos que eu estou utilizando, né, como o ícone UCS, barra de títulos, barra de comandos, esses detalhes a gente vai estar vendo depois, que agora é apenas essa sua visualização dos itens que estão aqui na sua tela. Na sequência, é claro, a gente vai estar conhecendo todos esses detalhes a mais aqui que estamos vendo. Bom, um outro item de extrema importância, você está reconhecendo aqui no início, né, da sua tela aqui do AutoCAD Mechanical, é a sua linha de comando. Então, muitos que ainda trabalham de uma forma que conheça, que tem o domínio dos comandos do AutoCAD, é através então, dessa barra inicial aqui que você vai estar fazendo então, o uso, né, dos comandos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, veja que ele tem uma aba, tipo uma alça, tá vendo? Olha, você pode clicar e segurar, você pode estar posicionando ela em outros locais aqui da sua tela. Estão vendo? Olha. Inclusive, se você aproximar um pouco mais, ó, perceba que ele se transforma numa barra inteira. Vamos clicar aqui assim, olha. Olha lá, soltei. Ele foi lá para cima, olha. É claro que não é algo tão comum de estar trabalhando, né? Mas você consegue estar fazendo isso. Onde o normal dele, então, também não é ficar solto aqui sobre essa barra principal, essa barra de status. Certo? Então, assim, essa linha de comando, o que eu tenho que estar fazendo com ela? Antes de colocar ela aqui na posição dela, que é aqui, olha, vamos soltar aqui. Ó. Veja que você coloca, ele fica sobre, né? Olha. Se eu coloco um pouco mais para baixo, ele vai estar entrando na posição que a maioria deve conhecer. Só que antes disso, vamos conhecer um pouco mais aqui dessa barra de comandos. E esses comandos, para você que está começando agora, eu posso, por exemplo, veja que eu tenho aqui o comando de linha, aqui em cima, olha. Tá? Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, aqui um L, ele vai mostrar para mim aqui vários comandos que tenha, né, essa letra L aqui no início, olha. Então, percebe que tem aqui o linha. Então, ou seja, sem trabalhando com o mouse, vou apagar novamente aqui. Se eu colocar aqui o L, que é a minha linha, olha só, tá lá em cima. Estou com o teclado aqui agora, olha. Eu posso dar um Enter aqui agora. E ele vai pedir algumas coordenadas, olha. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um 0,0. O que é o 0,0? Só o início aqui da minha construção. Vou dar um Enter aqui. Olha só a minha linha, ela foi lá no meu ícone no CS. Olha. Lá é o ponto 0 aqui da minha folha. Certo? Então, se eu vier com o mouse aqui agora, ó, veja só, a minha linha está presa lá naquele ponto. Olha. Por quê? Foi o ponto inicial da criação. É claro que nesse momento agora aqui, só estou mostrando o detalhe aqui da linha de comando. Então, a minha linha, vamos clicar ali. Vou clicar aqui mais ou menos, olha. Ele está construindo, olha, através dos comandos, que está sendo feito, né, pelos cliques do mouse aqui agora. Estou clicando aqui. Vamos clicar até aqui e vou dar um Enter agora. Enter. Ou seja, encerrou meu comando. Então você percebe que a minha barra de comandos, o que acontece com ela? Eu digitei alguns comandos aqui, linha, né, alguns pontos diferentes. Só que cadê os comandos? Lógico, está oculto. Se você vier aqui, você consegue estar vendo todos os itens que você já utilizou, olha. Então, quando você vai estar desfazendo algum comando, olha só, ele tem o fechar e desfazer. Se você desfazer, ele vai refazer, então, esses comandos. Certo? Então, assim, essa barra de comando, você consegue estar fazendo, então, o ajuste dela por aqui, digitando os comandos, né? Vou colocar aqui um círculo. Que é a parte de círculo, ó. Cadê o círculo? Vamos colocar aqui um círculo, ó lá. Vou dar um Enter. Ele especifica o ponto, vamos colocar aqui nesse item e arrastar. Então, ou seja, e sempre está mostrando, se você perceber aqui, vou clicar fora, olha. Essas três linhas, vou dar um ESC aqui. Veja que essas três linhas de comando, elas vão estar sumindo, olha. Ele passa um certo ponto aqui, como não tem nenhum comando sendo ativo, ele vai fazer com que olha lá, vai aos poucos, vai sumindo o comando, para que você não tenha esse acesso. Então, assim como esse item aqui dessa caixa, ele mostra os comandos que foram utilizados, todos os comandos, estão vendo? Ó, tem um limite aqui que vai ser mostrado. Este outro botão que aparece aqui do lado, olha, comandos recentes. Então, veja, o meu último, que for o círculo, está ali, ó, a linha. Nós estamos mudando aqui a parte do ícone, o CS, olha só que interessante. Você vai estar mostrando os últimos comandos. Ali vai mostrar todos, e aqui vai mostrar os últimos, ou seja, os recentes. E se falando de cores, ou seja, veja que ele está um pouco meio transparente. Ó. Se você vier aqui nessa chavinha aqui, ó, é uma chave de personalização.
Tanto você pode vir por aqui, ou, como eu disse anteriormente, é botão direito, ele vai ter a opção aqui de ou opções ou propriedades, que vai aparecer relacionado aqui então à cor. Um outro ponto também interessante aqui, que esse botão direito, olha, vamos entrar aqui nesse histórico de linha do prompt. Então veja que sempre aparece 3. Aqui você pode estar mudando, olha. Inserir um novo valor para o CLI prompt, ou seja, está 3 linhas, só que eu quero apenas uma, por exemplo. Vou dar um enter, digita ali 1, ou coloca 10, 15, você coloca o valor que você achar apropriado para o seu uso. Eu coloquei aqui o número 1, para não ficar 3 linhas aparecendo também. Então, quando eu digitar agora aqui na sequência, outros comandos, né, quando for criar, ele só vai estar aparecendo um item apenas. Vamos criar aqui, deixa eu ver aqui, um retângulo. Vamos colocar aqui nesse ponto. Olha lá, só está aparecendo uma linha agora, porque nós configuramos agora para aparecer então somente essa linha. E um outro ponto chave e importante também aqui, pessoal, se por acaso você fechar aqui essa linha, olha, vamos supor que você fechou a barra, fechei. Ele vai dar um aviso, ó, deseja fechar a janela linha de comando? Para que você possa exibir novamente, pessoal, então é o seguinte, dá uma pausa, já cria um arquivo aí no bloco de notas, no Excel, coloca atalhos úteis. Então, por exemplo, se Ctrl 9, ele vai estar ativando novamente a sua linha de comando. Então, vamos colocar aqui um sim. Ele sumiu. Então, para que ele volte, né, ou seja, apareça novamente, Ctrl 9, ele vai estar voltando aqui. Então, já considera aí que esse é um atalho bem importante no uso aqui da ferramenta. Já pode, então, reposicionar aqui a linha de comando na barra de status. Vai ficar ali agora. Vamos usar aqui dessa forma. E essa visualização aqui dos comandos, como eu já tinha colocado uma, né, que é aquela linha flutuante que aparece, só que aqui ainda ficou grande, tá vendo? Tem 2 linhas, ó. Você pode ver aqui nesse limite que aparece, olha a forma do meu mouse ali, olha. Então, mouse comum, bem na interseção daquela linha ali, da diferença, né, da minha área de trabalho com a minha barra. Olha só, o mouse apareceu, clica, segura e vou diminuir, ó. Beleza. Vamos deixar dessa forma. Somente a minha linha de comando e a barra de status aparecendo aqui nessa visualização. Bom, aqui aproveitando que já estamos vendo aqui também, então você percebe que aqui é o seu modelo, né? A sua área de criação aqui dos seus desenhos. Então essa aba aqui, modelo, é diferente, pessoal, olhando por aqui e olhando aqui em cima. Aqui em cima são barras, são as abas, né, de arquivos. Então eu tenho aqui um arquivo inicial, né, nós abrimos o modelo. Temos esse arquivo aqui agora, então posso ter até outros aqui, olha. Certo? São abas então, de arquivos. Essas abas aqui embaixo são as abas do meu único arquivo que está aberto. Então, esse arquivo aqui, ele tem tanto essa área aqui do modelo, quanto vai ter também dos layouts. Esses layouts, é lógico, são as folhas de desenho. Veja que até o ícone muda, né? O Paper Space, olha. Então, ou seja, é a folha própria do desenho, imaginando ele impresso, por exemplo, na prancha, né? Então, assim, essas abas aqui, você pode ter outros modelos, posso ter um projeto completo aqui, vou ter um modelo, um layout A0, por exemplo, A1. Aqui eu vou ter o A4, você pode ter vários, então, layouts do mesmo arquivo, certo? Então, para fixar, aqui em cima são as abas de arquivos e aqui é o conteúdo dos seus arquivos. Bom, algo que está incomodando agora aqui nesse momento, pessoal, são essas linhas que aparecem demais aqui, nessas linhas de grade, olha. Se você for continuar com essas linhas de grade, vamos voltar lá no nosso menu de aplicação, opções, e dentro aqui do item relacionado aqui a cores, veja que eu tenho a opção, o elemento aqui da minha interface, ó, relacionado então à minha linha de grade, olha. Então, se eu vier aqui, ó, linha principal de grade, ela está com essa cor, vamos colocar aqui um branco, ó. Olha como ela vai ficar. Aplicar e fechar. Então veja que tem uma diferença, não são todas as linhas iguais, olha. Tá? Então se eu voltar novamente lá, cores, e escolher agora a linha secundária, olha. Vamos colocar branco também. Aplicar e fechar. Então veja que você já mudou também aqui essa possibilidade, né, de você estar mudando também aqui a cor. Bom, esses dois itens aqui, pessoal, vou estar falando um pouco mais à frente, para a gente poder estar caminhando um pouco mais aqui, né, nesse entendimento aqui dessas funções. Bom, aqui veja que está ficando já muito poluído aqui no nosso ambiente, ó. Essas linhas de grade não estão tão atraentes aqui para o nosso tipo de construção mecânica, certo? Ele pode ser útil, sim, pode. Você de repente mudando uma cor, colocou uma cor um pouco mais
clara, né? Não branco assim direto, mas não é utilizado. Não que seja, claro, uma regra, né? Mas veja que o seu ambiente fica muito poluído, olha. Então nós temos, pessoal, outra forma, né, de você estar fazendo esse tipo de ajuste, removendo nessas linhas de grade. Então veja aqui embaixo, nós temos aqui novos botões aqui, olha, nessa barra de status. E esses botões, eles estão sendo acessados, ou seja, disponibilizados através desse item aqui embaixo, olha, que é a personalização da sua barra de status. Então, quando você clica aqui nesse botão, ele mostra pra gente que vários itens, olha. É claro, pessoal, novamente, eu tenho que estar sempre falando sobre isso, né, que a ideia não é estar esgotando todos os itens numa única aula, tá? Então, assim, o que está previsto agora aqui para a gente estar conhecendo, veja que eu tenho aqui essas gaivotas marcadas, olha, são os pontos que estão habilitados aqui embaixo. Então, você vai perceber que a grade, ó, a linha de grade, ela está desmarcada. Então, se eu clicar aqui na grade, olha, ele habilita para mim aqui, mas olha aqui embaixo, olha. Olha só, tirei, sumiu. Coloquei, apareceu. Então, vamos supor aqui, ó, vamos clicar aqui nessa grade. Veja que ela está selecionada, olha. Exibir grade de desenho. Então, o novo atalho, ó, F7. Ele faz o quê? Vamos clicar aqui, olha. Ele tira a minha linha de grade, olha. Então, com o F7, ele volta, ele tira, olha. Então, ou seja, é um recurso que, lógico, você não precisa estar habilitando aqui para você poder estar fazendo esse tipo de ajuste. Mas aí você vai ter que estar, lógico, guardando esses comandos. Isso é importante também a nível de testes. Às vezes, assim, alguma empresa ele pode estar ocultando esses botões aqui. E você conhecendo os atalhos mais utilizados, né, aqui do AutoCAD, você consegue estar usando, né, fazendo dessa forma aqui também. E é claro, isso desde as versões anteriores do CAD, né, essas teclas são padrões. Então não é assim, a cada versão você vai ter que estar guardando o atalho para aquela versão. Então esse F7, por exemplo, ele já é universal, né? Para todas as versões do AutoCAD, ele habilita ou desabilita aqui a sua linha de grade. Então a partir de agora vamos estar trabalhando sem as linhas de grade. O outro item que aparece também lá naquele item da personalização é esse relacionado aqui ao espaço de modelo, que é aqui embaixo. Ó, acho que é desnecessário estar aparecendo aqui. Então nesse ponto vou estar tirando ele aqui também, olha. Vou tirar a linha de grade porque eu já estou desabilitando, não vou precisar mais dela. Então tiro ela aqui também e vamos criar uma outra área, certo? Bom, então nós estamos conhecendo aqui esses detalhes. Veja que agora tem esses dois últimos itens aqui bem visíveis aqui à nossa frente, né? Que esse é um ponto também muito importante. É relacionado também aqui é melhor visto, né? Quando você tem um ambiente aqui 3D. Que eu também vou até fazer aqui o seguinte, pessoal. Esse aqui ele é olhando aqui pela vista, né? É o View Cube. Então, lembrando, né, isso aqui é interessante quando você tem, então, um ambiente 3D. Se você pegar um desenho, por exemplo, aqui, olha, certo? O que eu vou fazer aqui? Se você vier aqui nessas posições, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, porque agora não teria tanto sentido, né? Você consegue estar vendo de uma forma diferente, mas não que seja útil para o seu trabalho. Então, se você clicar, por exemplo, aqui, nesses pontos, olha, clica, segura. Olha o que vai acontecer. Olha o seu desenho que acontece. Ele define um ponto de ancoragem, né, e faz esse tipo de movimento para você poder estar vendo de uma outra forma, olha, o desenho. Só que a nível de desenho 2D mecânico, eu não vejo assim, tanta utilidade no sentido de você estar produzindo aqui dessa forma. É útil em algumas situações? Sim, é útil, mas não agora aqui nesse início, tá? Para você voltar aqui ao normal, esse view é um cubo de vista, né? View Cube, cubo de vista. Cada ponto que você clicar aqui, ele traz de uma forma diferente. Se você clicar nessa quina, olha como ele vai trazer. Uma espécie de um isométrico, né? Olha. Se eu clicar novamente aqui em superior, traz essa vista de cima. A cada ponto que eu clicar aqui agora, ele vai dando um giro, um tombo. Tá vendo como nessa direita, por exemplo, aqui não teria sentido, olha. Para esse início, pessoal, não confundo, não é dizer que isso aqui não é importante. É interessante porque você pode, de repente, criar um objeto isométrico apenas girando essas faces em 2D. Isso é possível de se fazer. Mas enfim, então esse View Cube, você pode estar a cada clique que você der aqui, e você vai fazendo modificações aqui nessa visualização, olha. Pode dar giro. Veja que o ícone CS está acompanhando o meu desenho, olha. Certo? Eu só abri aqui porque aqui já tem um desenho pronto, né, olha.
Então, se você vier aqui nesse botão, lembrando que todos os itens relacionados aqui à nossa tela do Mechanical, né, do AutoCAD, você tem como formatar, tem como personalizar. Então, nesse caso, se eu clicar aqui, eu tenho aqui alguns detalhes, olha. Que, como eu disse, né, quando nós estivermos em aulas relacionadas aqui ao 3D, você vai ver a grande utilidade que realmente é no ambiente 3D. Isso aqui para o Inventor é espetacular. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer, pessoal? Vou tirar ele daqui. Eu poderia estar mostrando outros detalhes aqui, mas é como eu falei, a gente não vai estar usando isso aqui nas próximas 15 aulas, por exemplo. Então, não teria tanto sentido estar mostrando mais detalhes aqui. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou tirar. Se você vier aqui em View Cube, olha, tirei. Ele não vai aparecer mais, olha. Então, dentro aqui do Vista, o que eu vou estar deixando aqui, olha? Essa barra de navegação, já vou falar um pouco sobre ela aqui agora. Ela vai ficar, e também aqui esse ícone do CS. Ou seja, que é esse ícone que é o sistema. O que é o CS? Né? Ele é o Sistema Universal de Coordenadas. Então, é através de comandos, né, 0, 1, você vai dar coordenadas x e y para que você consiga estar desenhando aqui a sua peça. Tá? Então, ou seja, é importante que ele fique, né, aqui na nossa tela. E essa barra, você pode estar optando por ela ficar ou não. Deixa eu voltar aqui só um minutinho esse View Cube. Vamos colocar aqui nessa página inicial, só para você verificar um outro detalhe aqui também muito importante aqui relacionado com essa barra de navegação. Que na verdade é uma forma de atalho também, né? Ou você vai estar utilizando o próprio mouse para fazer alguns recursos aqui, ou você pode estar utilizando a barra de navegação. Para que serve ela então? Pessoal, quando você percebe que eu estou mexendo aqui na minha tela, às vezes, poxa, mas como é que ele está mexendo e não fala? Qual que é o código? Qual que é o comando? Qual que é o atalho? Então, quando você está com o seu mouse, veja que ele tem várias posições que se aparecem aqui na sua tela. Então, isso é importantíssimo você estar conhecendo, pessoal, aqui agora no começo. Quando você pega o botão esquerdo do mouse e clica e faz esse movimento, ó, ele faz algo diferente, tá vendo? Olha, uma cor ali para lá ou uma cor para cá de outra forma, tá vendo? Olha, são formas diferentes, certo? Ó, verde ou azul. Só que o que eu quero estar mostrando aqui agora é o botão do meio. Então, quando você tem, por exemplo, aqui o botão do meio, clica e segura, o que você faz? Olha só, você está movimentando o seu desenho. Esse é o modo Pan, certo? Olha, Pan View. Você está movimentando o seu desenho, a sua vista. Vamos colocar de outra forma aqui. Olha só. Você faz esse movimento no seu desenho. Olha. Porque muitas vezes você está fazendo algo aqui, vai ter algo relacionado aqui do lado, você vai estar puxando ele para lá. Olha. Então, com o botão do meio, você segura, né? Aperta, clica, segura e arrasta. Com o mesmo botão do meio, se você girar a rodinha para baixo, olha o que acontece. Ele vai dar um zoom aqui na sua... O que é um zoom? Imagina uma lupa. Ele aproxima para você poder estar vendo detalhes aqui do seu desenho. Então, se eu girar a rodinha aqui para cima, olha só, ele diminui. Então, ou seja, esse controle de zoom é importante para você não ter que estar decorando comandos para dar um zoom na tela, por exemplo. É que às vezes, pessoal, você quer exatamente um tamanho, por exemplo, aqui, ó, eu quero que fique nessa posição, ó, e está passando. Ó. Então, existe o comando do zoom que você vai estar ajustando justamente aqui na sua tela, mas já é um quebra-galho gigante, né? Você usar o recurso aqui do botão do meio, olha. Eu consigo estar movimentando, dando zoom, movimento para lá, ó, jogo para cá, jogo para lá. Então, esse domínio você já tem que estar habituado a fazer quando já estiver fazendo, né, suas criações. Então, vamos supor, quero ver o posicionamento aqui de uma arruela, por exemplo, aqui no eixo. Eu vou aproximar, verificar aqui o que eu estou querendo, de repente fazer uma medição aqui desse rasgo, né, desse rebaixo, e tá fazendo então o uso aqui adequado, né, aqui do seu mouse. Então, a utilidade dessa barra de navegação está totalmente ligada a esse conjunto aqui de aplicações com o mouse. Então, se você vier aqui, por exemplo, o primeiro item relacionado aqui a ela, como nós tínhamos tirado aqui o View Cube, né, olha, se você vier aqui no primeiro botão, ele volta também a essa exibição. Isso porque na exibição dele aqui, na sua personalização, sempre tem um botãozinho que vai personalizar alguma coisa. Olha. Então, se você clicar aqui nessa personalização, veja que ele está, essa posição de encaixe, olha, vincular com o View Cube. Então, se eu clicar aqui, ele fica meio que dependente do View Cube. Então, quando eu tiro, ó, View Cube, tirei, perceba que ele não tem mais assim um nível de dependência, né, do seu View Cube. Olha. Se eu tirar aqui, por exemplo, ó, veja que não aconteceu nada. Mas você percebe então que ele já não tem outros detalhes de posicionamento. Olha.
Então, se você vincula ele, por exemplo, e clica aqui novamente, habilita, por exemplo, aqui superior, inferior direito, ó, ele vem aqui para baixo. Isso relacionado, então, a imaginando que tem aqui o seu ViewCub. Mas isso também não é tão importante, né? Vamos voltar aqui nesse item, que eu quero mostrar aqui alguns detalhes a mais. Vamos colocar novamente aqui o superior direito, deixar ele naquela posição. Mas é claro, você pode estar fazendo isso aqui também com ele, né? Olha, que é desvinculando, né, do ViewCub, eu desvinculei e eu posso estar fazendo então esse movimento. Eu coloco ele em qualquer outra posição, tá? De repente aqui pode ser, por exemplo. Então o que vai acontecer aqui? O que eu vou estar mostrando aqui a mais? Ó? Então veja que ele tem uma cor, uma transparência também, estão vendo? Olha. Ou seja, é a função dele, só vai estar disponível quando eu aproximar aqui o meu mouse dele, olha. Então se você vier aqui, pessoal, uma configuração que ele tem interessante aqui também, olha. Você pode perceber que ele tem alguns itens marcados e outros desmarcados. Eu marquei esse item conexão 3D porque o mouse 3D Connection não está conectado aqui ao computador, então não tem sentido ele estar sendo utilizado aqui. E é muito útil esse recurso desse mouse quando você está no ambiente 3D. No Inventor, para quem já fez o nosso treinamento com o Inventor, você vê que a forma da visualização do modelo é infinitamente superior aí a qualquer outro modo de você estar vendo um elemento aqui 3D. Mas enfim, quando você vier aqui nesse botão, você pode estar desabilitando alguns itens. Então, por exemplo, vou tirar aqui esse conexão 3D, vou tirar o primeiro ali também, né, que é o ViewCub, deixando apenas este. O que vai acontecer aqui? Para que servem esses comandos aqui? Então, veja bem, quando você vem aqui com o botão do mouse, vamos supor que você não tem o seu mouse, estragou o botão do meio, você não consegue estar fazendo esse movimento aqui de pan nem com o comando do teclado. Se você vier aqui, veja que tem a mãozinha, olha. Então, essa mãozinha é o pan. Então, quando você está aqui no seu desenho, vamos clicar aqui dessa forma, tá? Vou clicar na minha mãozinha, olha. Veja que ele está somente com o botão esquerdo. Eu não preciso ficar clicando, né, com o botão do meio, olha. Apenas o botão da esquerda está selecionado, eu não estou fazendo nada, só estou mexendo aqui com o meu mouse. Quando eu clico, a mãozinha segura e move, olha. Então, é uma forma diferente de você estar usando aqui o pan. Esse outro recurso aqui, que é o mini círculo de navegação completa. O que é isso? Quando você clica nele, o que vai acontecer, pessoal? Vamos tirar aqui, vou dar o ESC para cancelar aqui a minha mãozinha, ó. Dá o ESC, né, cancela. Esse detalhe aqui é interessante, ó. Veja que eu cliquei e estou selecionando ele. Então, quando eu colocar aqui, por exemplo, olha, aqui em qualquer parte da minha tela, você pode perceber que cada fatia aqui dessa pizza, olha, né, parece uma pizza. Ele representa um movimento, olha. Então, veja bem essa posição aqui, ó, o zoom. Então, quando eu clicar nesse ponto, eu vou estar dando zoom, olha. Veja que é um pouquinho melhor aqui aquele item relacionado a um zoom que está dando aqueles saltos, né? Então aqui eu posso estar controlando um pouco melhor, olha. Posso dar, por exemplo, aqui com o botão do meio aqui o pan, olha, posicionei aqui e com o meu zoom eu posso estar fazendo dessa forma. Certo? Porque só com o mouse ele fica meio ruim. Então por aqui é uma forma diferente de você estar fazendo então essa aplicação. Ah, mas está muito pequena essa visualização. Se você vier com o botão direito aqui nele, veja que eu já mudei, olha. Ele tem aqui o pan, olha só o pan. Do lado esquerdo tem a órbita, que é o giro da sua peça, olha. Uma outra forma de você estar mexendo, ou seja, você não precisa estar com o ViewCub, tá vendo, olha. Esse giro orbital você consegue estar fazendo esse movimento aqui na sua peça. Deixa eu dar um zoom menos aqui. Olha só que interessante. Clicar aqui novamente em órbita, olha só. É uma outra forma de você estar visualizando aqui os seus objetos, olha. Temos aqui o zoom, esse rebobinar eu vou mostrar daqui a pouco. E o pan. Botão direito aqui nesse ícone, o que vai acontecer? Eu tenho diversas opções. Esse detalhe aqui relacionado ao minicírculo do tour do edifício. Eu imagino que seja para você poder, mas é aplicado de repente numa arquitetura, né, pessoal? Você consegue estar olhando de lado ali, ó. Tá vendo? Uma forma diferente de você ver essa aplicação, olha. Botão direito novamente aqui. Mini círculo de navegação completa. É aquele primeiro que tem todos os itens aqui, olha. O que é esse aqui? Navegar. Olha. O navegar você consegue estar fazendo um tipo de viagem, né, aqui no seu desenho. Olha só. Pessoal, isso aqui você pode estar gravando também, tá? Você pode estar, de repente, criar aqui uma situação. Vamos colocar aqui novamente o ViewCub. Só para poder você ver um detalhe aqui. Vou dar um ESC. ViewCub aqui.
uma direita aqui, ok. Vamos só fazer essa mudança aqui. Isso aqui é importante, você está vendo, pessoal, que você consegue estar fazendo esse tipo de movimento. Nós vamos até salvar esse arquivo aqui na pasta do tema 02, que é para você poder estar fazendo então esses testes, para estar abrindo de repente até um próprio arquivo do Mechanical. Mas assim, o que eu vou estar fazendo aqui agora? Vamos clicar novamente ali e vamos pegar essa opção que tem o navegar, né? Ó, navegar. Então vamos clicar aqui, ó, navegar novamente. Ó. Então você faz um movimento diferente, tá vendo? Olha. Também imagino que seja mais útil na parte de arquitetura, mas você pode estar criando um projeto grande, você pode estar navegando no seu projeto, fazendo com que ele tenha uma outra forma de um entendimento, né, das partes aqui da sua peça. De repente, numa apresentação, né, do seu produto. Um outro ponto importante, interessante também aqui, é importante, pessoal, também que você está fazendo o teste, clica nesse item, veja o que acontece, utiliza todas as opções aqui do botão. Veja que esse aqui já é uma forma resumida, olha. Mais resumida ainda, né, que é o círculo 2D. Veja que é algo bem simples. Você pode deixar ele ficar fixo aqui na sua tela, né, olha. Deixa eu dar um ESC aqui. Chamá-lo aqui novamente, ó, círculo 2D. E aqui você apenas vai usar o Pan. Esse zoom, né, você vai fazer dessa forma aqui. E esse rebobinar, que ele faz vistas, olha. Relacionado ao que você já viu, olha. Ó, eu quero parar nessa posição aqui. Ele volta então na posição inicial, olha. Que é o rebobinar. Ele vai voltar às vistas que você viu. Essa é a importância então desse tipo de recurso da barra de navegação. Pessoal, eu tenho mais detalhes a estar comentando sobre essa barra de navegação, só que eu vou deixar para a próxima aula. Vamos salvar aqui esses arquivos que nós criamos. Só para poder também, a gente está trabalhando com um arquivo já pronto. Se eu quiser fazer alguma modificação, não vai estar atrapalhando, interferindo em nada aqui no modelo do nosso AutoCAD. Então eu quero salvar aqui esse arquivo lá na nossa pasta. Tá? Então vamos aqui dentro de arquivo, olha, do menu de aplicação, eu vou dar um salvar como. Então perceba que se o arquivo ele veio da pasta do Mechanical, ele está trazendo então a origem de onde ele estava. Olha. Só que eu quero salvar na minha pasta. O que eu vou fazer? Documentos, que é a nossa pasta de trabalho. Olha, é importante ter criado lá inicialmente aquela pasta de estudo. Então vamos clicar aqui em documentos. Entrar aqui em autocriativo, né, a nossa pasta aqui do nosso curso. Esse foi o nome que eu utilizei. Você deve ter colocado um outro nome. E dentro de arquivo das aulas, que é o nome da minha pasta, eu vou criar aqui uma nova pasta. Deixa eu colocar aqui, olha, clicar aqui. Vamos definir aqui tema 02. E aqui vamos colocar aqui, vou deixar esse nome mesmo, que é um arquivo de modelo. Tá? Então, ou seja, dentro do tema 02 da minha pasta, é importante que de repente você vai ter esses arquivos dessa forma. Você vai receber esse arquivo, né, que nós estamos trabalhando no tema 02. Mas é uma forma de você estar também, de repente, criando itens diferentes, salve então nessa pasta, para você poder depois estar dando a sequência, né, desse entendimento. Vamos salvar aqui. Esse arquivo então agora que ele está na nossa pasta de trabalho. Pessoal, então esse tema ele termina aqui. Lembrando, né, qualquer dúvida da aula de hoje, acesse o site da autocriativo.com.br no link suporte ao aluno. Preencha o formulário e nos envie, que logo estaremos entrando em contato para essa resolução. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.